Bom, então agora é hora de crises e totalitarismo. Estamos no momento agora que a gente vai chamar de entreguerras. Então, o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E o que vai marcar o entreguerras? Primeira coisa, crise de 1929, com o crack da Bolsa de Nova York. O Stalin, a União Soviética, a gente vai dar alguns upgrades. A gente vai ter a ascensão de regimes de extrema-direita, fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e a gente vai ter ainda a Guerra Civil Espanhola. Tudo isso acontecendo entre uma guerra e outra. Então vai durar de 1918, com o fim da Primeira Guerra, ao início da Segunda, em 1939. Então, como que a gente sai da Primeira Guerra Mundial? Os países envolvidos na Primeira Guerra, eles saem numa grande instabilidade política, econômica e social. Então, no caso, a Europa foi palco de grande destruição. E os Estados Unidos, desde 1917, quando eles entraram na guerra, até o final, em 1918, eles exportaram tanto alimentos quanto produtos industrializados para a Europa. Então, a Europa sai dependente economicamente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos surge aí como potência mundial, potência econômica mundial. Então, agora a gente está falando sobre o estilo de vida norte-americano, nós estamos falando sobre, no caso, eles exportavam cultura, então o jazz, o cinema, os Estados Unidos marcados ali pelo liberalismo econômico, então a não interferência do Estado na economia, a economia era regulada pelo mercado. Eles passam de devedor a credor, então eles agora concedem empréstimos para a Europa conseguir se reconstruir. Então a gente tem diversos fatores aí que fizeram com que os Estados Unidos se tornasse a maior potência mundial. E o que a gente vê aqui em cima? Em 1920, então no pós-Primeira Guerra, 72% dos regimes eram democracias, a gente tinha apenas 30% de ditaduras. Mas mais ou menos 20 anos depois, antes da Segunda Guerra Mundial, a maior parte de ditaduras. Então o que aconteceu? A gente vai entender daqui a pouco o que fez o que levou a essa crise do liberalismo, que fizeram as pessoas perderem a fé nas democracias liberais e a apoiar regimes ou de extrema esquerda ou de extrema direita, então regimes totalitários. Crise de 29. Então, quais são as principais causas da crise de 29? A gente tem 3 principais causas, mas a gente pode estar falando de 5. Então, a primeira, a especulação na bolsa de valores. A segunda, o liberalismo econômico. E a terceira, a superprodução. A gente pode também estar falando da recuperação econômica da Europa e o baixo salário dos trabalhadores. Mas essas duas estão associadas à superprodução. Então vamos entender primeiro a superprodução. Como os Estados Unidos estavam concedendo empréstimos para a Europa conseguir se recuperar, deu certo, ela estava se reerguendo. E aí ela não precisava mais de comprar tantos produtos estadunidenses. Então ela começa a fazer uma substituição das importações que antes ela consumia, no caso, né, os produtos americanos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Houve uma diminuição na demanda de produtos norte-americanos, estadunidenses, enfim. E aí, essa redução, essa diminuição do consumo da demanda não foi acompanhada de uma redução na produção agrícola e industrial. Então, os europeus pararam de comprar tanto produto norte-americano, mas os Estados Unidos não pararam de produzir, eles continuaram produzindo as mesmas quantidades, tanto falando na parte agrícola quanto falando na parte industrial. E, ao mesmo tempo, essa demanda, essa necessidade de consumo não conseguiu ser suprimida pela própria população dos Estados Unidos. Por quê? Porque os salários deles eram muito baixos. Então, eles não tinham a capacidade de comprar os próprios produtos que eles produziam. Então, isso é muito importante. Os baixos salários dos trabalhadores, a recuperação econômica da Europa e, ao mesmo tempo, o fato deles não reduzirem a produção levou a uma superprodução. Então, a gente tem uma crise de superprodução. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo?
existe a especulação na bolsa de valores. Então, os preços das ações não correspondiam ao valor real das empresas. Então, muitas vezes a ação estava lá em cima o preço por conta da especulação, mas as empresas de fato não existiam às vezes. Então, eram empresas fantasmas ou eram empresas que na verdade não valiam todo aquele preço das ações. Então, todo mundo investia na bolsa de valores nesse período. Por isso que acabou impactando mesmo. Então não eram como se só empresários investissem na bolsa de valores, não, pessoas normais, mesmo de classe baixa, todo mundo investia na bolsa de valores. Então isso é muito importante você ter em mente também. Então a crise de superprodução mais a crise de 29, então a crise de 29 eu digo na questão da especulação na bolsa de valores, vai levar ao crash da bolsa de Nova York. Então, numa quinta-feira, as pessoas simplesmente vão percebendo que o desemprego está aumentando, alguns historiadores especulam, né, que muitas vezes eles podem ter percebido que o desemprego estava aumentando, ou podem ter percebido simplesmente que estavam desconfiados, talvez, da questão ali das ações, e aí não sabemos muito bem o porquê, mas simplesmente numa quinta-feira 12 milhões de ações são colocadas à venda. E aí, pela lei da oferta e da procura, muita oferta, pouca procura, essas ações acabam ficando quebradas. Então, existe uma desvalorização muito grande das ações e chegam a valer quase zero. Como era o liberalismo econômico que estava em vigor, então o presidente Hoover, da época, era defensor do liberalismo e ele não fez nada para conter a crise. Então ele acreditava que o próprio mercado iria fazer com que depois essas ações valorizassem de novo, porque é assim, né? Flutua o mercado, às vezes desvaloriza, às vezes valoriza de novo, mas isso não aconteceu. Então as ações continuaram baixando cada vez mais. Então, crise de 29, causas: superprodução, liberalismo econômico e a especulação na bolsa de valores. O que isso vai levar? Então é importante a gente entender o mecanismo da crise de 29. O subconsumo e a superprodução levam a uma baixa de preços. A baixa de preços leva à quebra das ações. Quando as ações quebram, tanto bancos quanto indústrias vão à falência, gerando desemprego. É basicamente esse o mecanismo que eu quero que você entenda. Então, o subconsumo e a superprodução levam à baixa dos preços. A baixa dos preços leva à quebra das ações, que leva à falência de bancos e indústrias, que leva ao desemprego. Basicamente é isso. Então, resultados: empresas faliram, bancos fecharam, milhões de desempregados, etc, etc. Essa imagem, ela representa muito isso, porque atrás a gente tem um cartaz, né, um outdoor, sei lá como chama o nome disso, do estilo de vida norte-americano. Então a gente tem a questão ali muito associada a famílias felizes, que tem um padrão de consumo assim mais elevado, a questão dos eletrodomésticos, automóveis, tipo comercial de margarina, assim que a gente lembra. Então, a world's highest standard of living. Então, there's no way like the American way. Então, o estilo de vida norte-americano. E na frente, a gente tem uma fila de pessoas ali esperando para receberem doações da Cruz Vermelha durante a crise de 29. Então, a gente tem uma grande discrepância entre o antes, né, da crise de 29 e o depois. Então, uma queda ali, um fim daquele padrão de vida norte-americano que eles estavam acostumados. A crise ela vai se espalhar pelo mundo. Por que não ficou só nos Estados Unidos essa crise? Os Estados Unidos, eles eram os maiores banqueiros do mundo. Então, eles emprestavam dinheiro, eles concediam empréstimos para diversos países. E o dólar era referência no mercado mundial. Então, se essa crise estava acontecendo nos Estados Unidos, isso vai acabar... isso vai meio que acabar afetando o mundo inteiro. Basicamente é isso. Então, a gente vai ter 40 milhões de desempregados em todo o mundo. E aí, o que vai acontecer? Em 1932, tem as eleições nos Estados Unidos e é eleito o Roosevelt, então o Franklin Roosevelt. E ele vai ter uma abordagem diferente do presidente anterior. Então, ele vai defender a intervenção do Estado na economia. E vai ter algumas medidas, a partir do New Deal,
do novo acordo que vão conseguir salvar o país da crise de 29. Então, quais vão ser essas medidas? Primeira coisa, ele vai criar bancos de investimentos para conceder empréstimos aos agricultores e os industriais. Vai fazer uma política de proteção aos trabalhadores para conseguir manter o consumo. Então, ele vai criar salário-desemprego, salário mínimo, aposentadoria, vai reduzir a jornada de trabalho, esse tipo de coisa. Vai investir dinheiro na criação de obras públicas. Então, olha, entenda como que é o mecanismo. Com a criação de obras públicas, a gente tem a geração de mais empregos. Com mais empregos, aumenta a renda familiar. Com o aumento da renda familiar, existe o aumento do poder de consumo. Então, as indústrias e os agricultores produzem mais. E com a compra desses produtos, existe a geração de impostos. Esses impostos vão ser utilizados para investir de novo na criação de obras públicas. Então é assim que funciona o looping. E a partir dessas 3 medidas, o Roosevelt conseguiu salvar ali os Estados Unidos da crise de 29. Então, o New Deal. Quais eram algumas medidas do New Deal? Primeiro, criação de obras públicas. Segundo, criação de bancos de investimentos para conceder empréstimos aos industriais e aos agricultores. E também uma política de proteção aos trabalhadores para conseguir manter o consumo. Essa é a crise de 29, basicamente. Então, dei uma geralzão aí, Tomara que tenha dado para entender. E aí a gente vai para nazifascismo. E assim a gente vai para nazifascismo. Então, o que a gente precisa entender? Os principais países os principais países saíram fragilizados ali pela Primeira Guerra Mundial foram a Alemanha e a Itália. Então, a gente falou muito da questão do descontentamento italiano, a vira-folha, né? A Itália é a vira-folha das guerras mundiais. Então, mesmo trocando de lado, em 1915, para a Tríplice Entente, para o Bloco dos Aliados, né? Ela acabou não conseguindo muitas colônias, nem nada no final, acabou saindo meio fragilizada. E, no caso, a Alemanha é completamente destruída, né? Por conta da questão da humilhação ali que foi imposta a ela pelo Tratado de Versalhes. Então, um grande revanchismo alemão, um grande descontentamento italiano, crise econômica tanto na Alemanha quanto na Itália. E que foi agravada ainda mais pela crise de 29, né? Então, já saíram da Primeira Guerra Mundial fragilizadas, mas com a crise de 29 piorou mais ainda. Nesse contexto de instabilidade econômica, de desemprego, de inflação, surgem os partidos de ideologias de extrema direita e de extrema esquerda. Mas a classe média e a elite, ela vai começar a apoiar os regimes totalitários de extrema direita com medo da expansão do comunismo. Então, basicamente, crise de 29. De quem que foi toda a culpa da crise? De uma forma assim, de brincadeira, né? De quem foi a culpa da crise? Do liberalismo econômico. Então, se existisse uma maior interferência do Estado desde o início, talvez não tivesse acontecido. É basicamente isso que as pessoas começaram a pensar. Então, elas perderam a fé nas democracias liberais, perderam a fé no liberalismo econômico. E aí, o único jeito seria apoiar ou ditaduras de extrema esquerda ou ditaduras de extrema direita. Mas a maior parte das pessoas tinha medo do comunismo. E isso levou tanto a classe média quanto as elites, as classes mais conservadoras, a apoiarem regimes de extrema direita que vão prometer melhorar as condições do país. Então, porque estava nessa instabilidade política, econômica, tudo mais. Então, vão ficar prometendo ali diversas coisas que vão reerguer a economia do país. E basicamente vai ser isso. Então, algumas características ali de regimes totalitários. A gente pode estar falando do militarismo, que está muito associado, então aqui, ó, os principais. Do militarismo, que está muito associado à perseguição dos opositores, é o que vai conseguir manter essas ditaduras no poder. A gente pode estar falando do monopartidarismo, então da proibição ali da existência de outros partidos, senão o próprio partido fascista, no caso da Itália, nazista, no caso da Alemanha, comunista, no caso lá da União Soviética. No caso das ditaduras totalitárias de extrema-direita,
uma das características é o anticomunismo. Além disso, a obediência total ao Estado, sendo esse Estado forte, centralizado, nacionalismo, uma propaganda política muito forte, com um culto ao líder. Então, a gente tem uma propaganda política com um culto ao líder, a presença ali de uma ideologia e a empregação ali, a construção de um clima de terror. Basicamente é isso. Então, no fascismo vai ter essas mesmas características. Então, o Estado forte, centralizado, anticomunista, autoritário, e a forma para chegar ao poder é através da violência e da propaganda. Quando a gente vê essa palavra aqui, fascismos, com S no final, então no plural, quer dizer a todos os regimes ali de extrema-direita totalitários que foram influenciados pelo surgimento do fascismo. Então, o fascismo na Itália com Mussolini, o nazismo na Alemanha com Hitler, o franquismo com Francisco Franco na Espanha, o salazarismo com o Antônio Salazar em Portugal, e ao mesmo tempo o integralismo com Plínio Salgado no Brasil. Então, só para entender esse contexto. Então, vamos lá. Fascismo italiano. A Itália ela saiu da Primeira Guerra Mundial enfraquecida. Então, crise econômica, inflação, desemprego, e sem as colônias que tinham sido prometidas a ela pelos vencedores da Primeira Guerra. Então, pela Inglaterra, França, tudo mais. É nesse contexto que surge o Partido Fascista, mas que antes acabava atuando apenas como uma milícia. Então, os camisas negras, aqui ó, os camisas negras, eles se reuniam para atacar os comunistas nas ruas. Então, eles quebravam o comércio de comunistas, matavam comunistas, agrediam, etc. Então, no início era mais uma milícia, mas depois o Mussolini acabou tendo que diminuir a violência, porque as pessoas viam mais como milícia do que como um partido. Quando surge o Partido Fascista, isso acaba agradando as classes mais conservadoras e a elite, já que eles tinham medo da internacionalização da Revolução Socialista. Então, basicamente, eles vão defender aqui a união das classes sociais, a união dos povos da Itália, sob a autoridade de um chefe, para trazer de volta os tempos áureos do antigo Império Romano. E algo muito importante aqui durante o governo do Mussolini, no caso anterior, ao governo do Mussolini, é a marcha sobre Roma. Então, 50 mil camisas negras acabam se unindo e marcham ali, fazem uma marcha sobre Roma, exigindo que o rei Vittorio Emanuele nomeie Mussolini primeiro-ministro. E a Itália era como se fosse uma monarquia parlamentarista. Então, quem tinha o verdadeiro poder, quem governava de fato era o primeiro-ministro. Então, quando o rei faz isso, começa o governo de Mussolini, que vai ter aquelas mesmas características de regime totalitário que a gente viu. Então, vai eliminar adversários com prisões, torturas e fraudes eleitorais, partidos políticos caçados, imprensa dominada, tem a OVRA, que é uma polícia política fascista. Vai ter a questão do Tratado de Latrão, então um acordo ali com a igreja, que tinha uma questão romana ali, a igreja estava dentro da Itália, mas ela queria ter uma maior independência, então foi criado o Estado ali do Vaticano, e ao mesmo tempo uma política de expansão territorial. Então, um expansionismo que vai estar relacionado à invasão da Etiópia em 1936. E ele realmente conseguiu, Mussolini, reerguer a economia da Itália. Então, vai ter um grande incentivo na parte agrícola, na parte industrial, na parte militar, etc. Depois a gente vai para o nazismo alemão. Então, a Alemanha ela é derrotada na Primeira Guerra e ela tem várias humilhações que são impostas pelo Tratado de Versalhes. E isso cria condições para o surgimento do Partido Nazista. Eu vou falar simplesmente Partido Nazista porque esse nome é muito grande. Então, esse Partido Nazista surge de novo, igual à Itália, em um contexto de grave crise econômica. Então, eles tinham 17.000% de inflação. Hitler, ele acaba tentando dar um golpe de Estado, que é conhecido como Putsch de Munique, mas fracassa e ele acaba sendo preso. E enquanto ele está preso, ele escreve um livro chamado Minha Luta. E nesse livro, Minha Luta, ele vai, vamos dizer assim, explicar as ideias do nazismo. Então ele vai falar sobre totalitarismo, vai falar sobre racismo, sobre expansão territorial, enfim.
E aí o principal diferencial do nazismo em relação ao fascismo vai ser a questão da superioridade racial. Então, ele se diferencia do fascismo pela questão de defender a superioridade da raça ariana, baseando seus preceitos no ódio a algumas minorias, como homossexuais, ciganos, judeus, que é o antissemitismo, enfim. Então, o nazismo vai ter diversas semelhanças ali com o fascismo que estão relacionadas às próprias características de uma ditadura totalitária, né, de extrema direita, mas vai se diferenciar do fascismo pela questão de defender a superioridade da raça ariana e basear os seus preceitos no ódio a algumas minorias, como os homossexuais, ciganos, judeus e tudo mais. A ascensão de Hitler. Então, outra coisa muito importante para ter em mente é que quanto mais a crise de 29 se agravava, maior era a ascensão do partido nazista. Porque quanto maior a crise econômica, como Hitler era um ótimo orador, ele fazia promessas para a população. Então ele falava, eu vou reerguer a economia da Alemanha, eu vou vingar todos nós pelo Tratado de Versalhes, que humilhou a gente, eu vou perseguir os comunistas, eu vou aumentar os salários, eu vou anular a dívida dos camponeses. Então, várias coisas ele ia prometendo para as pessoas. E aí, a gente vai ter basicamente o presidente Hindenburg, não sei se é assim que pronuncia, vai nomear Hitler como chanceler. Então, como chefe do governo alemão. E aí começa o governo de Hitler, que vai ter características parecidas com o de Mussolini. Então, a implantação, quer dizer, de uma ditadura, a eliminação dos opositores, o sistema de partido único, o fechamento dos sindicatos, jornais de oposição, a polícia política do nazista, a polícia secreta do Hitler, que era a Gestapo, então servia tanto como censura e perseguição aos opositores, então opositores sendo quem? Esquerdistas, democratas, homossexuais, judeus, ciganos, negros, tudo isso sendo acusados eles, né, de ser um motivo para a miséria alemã, e ainda os deficientes. Então, basicamente, Gestapo, polícia secreta de Hitler, ia fazer um extermínio, uma perseguição a esquerdistas, democratas, homossexuais, grupos que eram considerados minorias, negros, judeus, deficientes, tudo isso. Vai iniciar o rearmamento alemão, contrariando o Tratado de Versalhes, e ainda vai ter como objetivo o espaço vital. Então, ele vai ter que começar a anexar territórios vizinhos para formar a Grande Alemanha, dizendo que precisava expandir a raça ariana para outros territórios. No caso, então acabou essa parte, agora a gente vai para Stalin e a União Soviética, mas é um breve upgrade. Então, a crise de 29 ela não vai atingir a União Soviética, então ela estava isolada, não recebia nem investimentos. Bocejei, desculpa. Nem investimentos, nem empréstimo dos Estados Unidos. Os planos quinquenais, lembra que o Stalin substituiu lá da NEP? Então, os planos quinquenais, bom para a indústria, ruim para as plantinhas. Então, a gente vai ter a questão da industrialização da Rússia em 10 anos. E aí, nos anos 30, como vai dar muito certo, a Rússia vai se tornar uma potência militar e econômica mundial. A ditadura stalinista continua ali com a centralização do poder, o controle do Partido Comunista, não tinha liberdade, os opositores eram perseguidos, presos ou mortos. E depois tem a Guerra Civil Espanhola. Então, em 1936, chega ao poder democraticamente um governo de esquerda, mas a direita ela acaba não aceitando e, lideradas por Francisco Franco, começa uma guerra civil. Então, em 1936, entra no poder um governo de esquerda. Democraticamente, eles foram eleitos. Mas a direita não aceita e, lideradas por Francisco Franco, eles vão tentar dar um golpe de Estado e começa uma guerra civil. Então, a direita ela é apoiada por Mussolini e por Hitler. Então, a Alemanha e a Itália acabam levando ali... Acabam usando ali a Guerra Civil Espanhola como uma forma de testar o seu poder bélico. Então, eles começam a fazer diversos bombardeamentos aéreos que levam à morte de civis. Então, por exemplo, a questão ali da cidade da Guernica, que foi pintada pelo Pablo Picasso,
foi durante a Guerra Civil Espanhola que aquela cidade começou a ser bombardeada. Foi bombardeada, no caso, né? Então, espanhóis divididos entre direita e esquerda. Esquerda chamava Frente Popular. Então, a Frente Popular acaba vencendo, são eleitos. A direita não aceita, liderados por Francisco Franco, tentando dar um golpe de Estado. Começa a Guerra Civil Espanhola. Do lado da direita, Itália e Alemanha começam a testar ali seus poderes bélicos, fazendo bombardeamentos aéreos. Do lado da esquerda tem a União Soviética, mas a esquerda acaba perdendo, tanto pela falta ali de apoio da França e da Inglaterra, tanto pelo fato de existirem diversas ideologias ali de esquerda que não se uniram. Isso levou à derrota das forças republicanas. E aí o Francisco Franco assume o poder. Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo assunto ou a gente vai estar falando do Brasil, vai entrar na parte do Brasil, ou a gente vai falar de Segunda Guerra.